batismo de Cristo e a morte do velho homem. Olá, pessoal. Este é o canal Cristão Marcionita. No vídeo de hoje, vou falar sobre o real significado do batismo, utilizando como base as Escrituras. Primeiramente, precisamos fazer a distinção entre o batismo de João, que é nas águas e que provavelmente foi copiado dos essênios, e o batismo de Cristo, que é no Espírito Santo. O batismo nas águas é somente na aparência, não tem autoridade espiritual, nem pode transformar homem algum. O único que tem poder para batizar é Cristo, e isso fica evidente quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículos 12 ao 17, versão marcionita. Abre aspas. Agora digo isto, que cada um de vós dizeis, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, para que ninguém diga que eu batizei em meu próprio nome, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Fecha aspas. Ora, quem foi crucificado por nós foi Cristo, e todos fomos batizados em seu nome, ainda que não tenhamos sido mergulhados na água. E mais, se o batismo nas águas é tão importante, por que Paulo não batizou? No lugar disso, ele pregou o Evangelho. Agora que já fizemos a distinção entre o batismo de João nas águas e o batismo de Cristo no Espírito Santo, vamos entender melhor qual é o real significado do segundo. Em Lucas, capítulo 12 e versículo 50, Jesus disse, abre aspas, mas eu tenho um batismo com o qual ser batizado, e como estou constrangido até que seja realizado. Fecha aspas. O batismo ao qual ele se referia era a sua morte na cruz. É isso o que lhe causava angústia. Foi na crucificação que o batismo de Cristo se cumpriu, e isto se confirma nos escritos do apóstolo. Em Romanos, capítulo 6, e versículos 1 ao 11, ele escreve, abre aspas, o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Que nunca seja. Nós que morremos para o pecado, como poderíamos viver nele por mais tempo? Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo até a morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pois, se fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, também seremos parte de sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja eliminado,
para que não sejamos mais escravos do pecado, pois aquele que morreu foi libertado do pecado. Mas, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que Cristo, ressuscitado dentre os mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pela morte que ele morreu para o pecado uma vez, mas a vida que ele vive para Deus. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas. Ora, Cristo morreu na cruz para que se cumprisse a sua palavra, de que ele haveria de ser rejeitado e sofrer na mão de homens pecadores. Cristo negou o mundo e o mundo o negou. O cristão, portanto, é aquele que participou do sofrimento da cruz e que foi sepultado junto com Cristo. O velho homem foi crucificado para que o novo pudesse ter vida. Isso significa que o cristão deve atravessar o mesmo processo que o Cristo, para que, sendo crucificado pelo mundo, ainda que simbolicamente, ele renasça como nova criatura, sem pecados e dedicado à vida com Deus. A missão de Jesus. Jesus não fundou o reino de Deus na terra, mas veio resgatar os seus escolhidos. Ele profetizou que seria perseguido e crucificado, porque sabia de antemão que os homens não aceitariam o seu evangelho. Em Lucas, capítulo 9, e versículos 18 ao 26, está escrito, abre aspas, e aconteceu que, estando Jesus orando sozinho, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, quem diz o povo que eu sou? Eles, respondendo, disseram, João Batista, mas alguns dizem, Elias, e outros dizem que algum profeta dos originais ressuscitou. Ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, respondendo, disse, o Cristo de Deus. E ele os repreendeu diretamente e ordenou que não contassem tal coisa a ninguém, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou prejudicar a si mesmo? Porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Fecha aspas. Ora, os discípulos pensavam que ele era o Cristo do Criador, o Messias de Israel, o herdeiro do trono de Davi, que reinaria sobre todas as nações
com grande poder e autoridade. Mas Jesus os repreendeu e os proibiu de espalhar tal mentira. Ele disse que era o Filho do Homem e que deveria sofrer, ser rejeitado pelas autoridades, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele pregou aos seus discípulos que negassem a si próprios, isto é, o velho homem que é segundo a carne, que tomassem a sua cruz, que é o símbolo do Calvário, e que o seguissem. Ele não tinha pacto com este mundo, pois sua missão foi chamar os pecadores ao arrependimento. Na reconstrução de Daniel John Maher, de Gálatas, capítulo 6, e versículos 14 ao 17, está escrito, abre aspas, mas que não seja para eu, Paulo, me gabar, mas apenas na cruz de nosso Senhor Iso Crestus, que é Jesus Cristo. Mas também para mim o mundo está crucificado e eu para o mundo. Pois em Crestos Iso nem a circuncisão tem qualquer impacto, nem a incircuncisão, mas uma nova criação. Quanto a todos os outros, não é sem razão que eu incomodo, pois carrego as cicatrizes de Crestos em meu corpo. Fecha aspas. Ora, a glória de Paulo estava na cruz de Cristo. Ele se gabava em ter participado do sofrimento de Cristo e ter sido crucificado junto a ele. Havia uma fronteira intransponível entre ele e o mundo, porque ele havia rejeitado as coisas do mundo e, como recompensa, o mundo o rejeitou. É isso o que ele chama de uma nova criação. Quando ele escreve, quanto a todos os outros, não é sem razão que eu incomodo, ele está se referindo aos apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, que aparentemente estavam incomodados com a sua presença e pregação. Isso é confirmado pelas anotações de Daniel John Maher. Quando ele escreve que carrega as cicatrizes de Cristo em seu corpo, mais uma vez ele confirma a sua participação no sofrimento e na crucificação de Cristo. A título de esclarecimento, não significa que ele tenha participado literalmente da crucificação, mas em sentido alegórico. Na reconstrução de Adrian Kozad, de Filipenses, capítulo 3, e versículos 18 ao 21, o apóstolo escreve, abre aspas, pois muitos andam, dos quais muitas vezes vos falei, e agora vos digo, até chorando, que eles são inimigos da cruz do benevolente, que é o Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o ventre e cuja glória está em sua vergonha, que se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus, o benevolente, que transfigurará nosso corpo humilde para se assemelhar ao seu corpo glorioso, de acordo com a operação pela qual ele é capaz
de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Fecha aspas. Os inimigos da cruz de Cristo serão destruídos, pois sua glória é vazia e sua mente é voltada para as coisas terrenas. Eles não crucificaram em si próprios o velho homem, porque, como escreveu o apóstolo, a palavra da cruz é loucura para eles. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Mas para os que foram sepultados junto com Cristo, a sua pátria está nos céus. Eles são semelhantes ao homem celestial e do grupo dos pneumáticos, isto é, espirituais. Em Romanos, capítulo 8 e versículo 10, está escrito, abre aspas, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Fecha aspas. Novamente, o apóstolo escreve sobre o cristão cujo corpo, que é guiado pela mente carnal, deve ser morto e crucificado, para que o espírito possa assumir o seu lugar, assim cumprindo a justiça de Cristo. Esta passagem não deve ser interpretada em sentido literal, mas sim alegórico. O que o apóstolo está dizendo é que a mente carnal do pecado deve ser substituída pela mente espiritual da justiça.